Esse é o segundo episódio do Manhã de Esperança. Estamos meditando em Eclesiastes, um livro que tem muitos conselhos práticos para a nossa vida. E eu quero compartilhar com você, nesse segundo episódio, algo muito interessante que já começamos a ver desde o primeiro episódio. Eclesiastes é um livro prático e de sabedoria, e Salomão escreve no final da sua vida. Ele está terminando a vida quando ele escreve Eclesiastes. Por isso ele tem muitos conselhos práticos para nos transmitir. E nós vimos que Eclesiastes foi um livro escrito no Antigo Testamento. Salomão escreveu Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Nessa sequência que está na nossa memória, Eclesiastes é um livro prático do final da vida de Salomão. Salomão, quando escreve Eclesiastes, ele também tem o propósito de mostrar que a vida sem Deus é uma vida fútil, uma vida sem esperança. Por isso, vaidade, é em vão viver a vida se não tivermos um propósito de vivê-la na presença de Deus. Eu quero aproveitar que você está aqui comigo e pedir que você se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo. Ele pode abençoar outras pessoas. Se você já é inscrito, ajude a divulgar. Se você não é, você pode se inscrever e também seguir a gente nas redes sociais. No Instagram, que aparece aí na tela, você pode seguir a gente e será uma alegria poder ter você junto comigo nessa jornada de Eclesiastes. Vem com a gente e seja abençoado nessa jornada. Quando a gente pensa em Eclesiastes, olhando para esse segundo episódio, nós vamos observar que o bem supremo da vida está em conhecer a Deus, temer a Deus e obedecê-lo. E hoje eu quero te dar uma dica. Quando você for ler Eclesiastes, procure começar o livro lendo o último capítulo. O capítulo 12 de Eclesiastes, ele mostra para a gente o propósito principal de Salomão ao escrever Eclesiastes. Por que essa dica? Porque quando você começa a ler Eclesiastes, o capítulo 1, vai tudo bem, mas quando chega no capítulo 2, dali para frente, a gente começa a perceber uma certa... Olhando superficialmente, é como se Salomão estivesse vivendo um momento de muita depressão. Ele tem algumas palavras negativas, ele começa a fazer uma análise, uma avaliação da vida, e ele diz que tudo é em vão, tudo é canseira, tudo é correr atrás do vento. Essa expressão aparece muitas vezes no livro, ou talvez aquela outra expressão, debaixo do sol. E as conclusões que ele chega depois de analisar é que nada há de novo debaixo dos céus. Então, se você olhar o capítulo 12, você vai perceber que Salomão tem ali um claro propósito de vida quando ele vai mostrar na realidade o que é a vida, o que é viver uma vida com propósito. E eu quero olhar para você, olhando para nossos slides e perceber isso. Toda a existência humana, quando vivida longe de Deus, ela é frustrante e insatisfatória. É por isso que Salomão vai dizer que tudo é vaidade, ou é em vão viver a vida sem Deus estar no centro da nossa vida. Quando você olha para Eclesiastes com essas lentes, você vai observar que Salomão tem claro propósito de nos ajudar. O esboço do livro, como que a gente pode olhar para Eclesiastes? Eu gosto de pensar no esboço porque o esboço é como um mapa, um GPS, que vai guiar a gente nessa caminhada de Eclesiastes. E um esboço de Eclesiastes seria assim: o livro está dividido em 4 discursos. Capítulo 1 e 2, o primeiro discurso, capítulo 3 a 5, o segundo discurso, capítulo 6, 1 até 8, 15, o terceiro e o quarto discurso, capítulo 8, versículo 16, até o capítulo 12, versículo 17. A conclusão, e é aí que eu quero orientar você, comece lendo o Eclesiastes pela conclusão, capítulo 12, de 8
a 14. E ali você vai perceber claramente que Salomão tem um propósito, mostrar para a gente que a vida fora da centralidade de Deus, se você não cuidar do espiritual primeiro, você não vai conseguir ter alegria, e a alegria aí é fruto do Espírito, não é alegria porque tem recursos ou não tem recursos. As circunstâncias não vão ditar a alegria no coração daquelas pessoas que querem viver um propósito claro e definido, que é viver a vida para agradar a Deus, ser útil ao próximo, abençoar as pessoas ao seu redor. E eu quero compartilhar isso com você, porque é uma realidade da vida. Viver a vida sem propósito é viver uma vida frustrante, vazia. É essa a ideia que Salomão quer trazer para nós. A melhor compreensão que a gente pode ter de Eclesiastes, para compreendermos bem, é que, lendo a conclusão, nós vamos observar o propósito principal do nosso objetivo de Eclesiastes. E quando você fizer isso, você vai perceber que muda, as nossas lentes mudam ao olharmos para Eclesiastes. Salomão, ele reconhece que honras, poder, prazer, todas as alegrias que o dinheiro ou a posição social pode nos dar, ela no final só vai trazer aborrecimento, fadiga. Por isso que ele vai usar muito a expressão vaidade de vaidade. E o capítulo 1, versículo 2, ele afirma exatamente isso. Vaidade, vaidade, diz o pregador, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Nós vamos lá para o capítulo 12, é o final do livro. No capítulo 12, versículo 8, nós vamos ler: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Essa expressão, como eu falei para você, ela é repetida muitas vezes no livro de Eclesiastes. E no livro de Eclesiastes eu aprendi isso e eu quero compartilhar com você. Nós temos que prestar contas da nossa vida. E a prestação de contas, ela está em vários livros da Bíblia. E Eclesiastes, por ser um livro muito prático, ele também fala de prestação de contas. Esses textos que aparecem na tela, dá para você poder observar com clareza que esse livro é um livro prático para a vida. Então, a prestação de contas a Deus aparece no livro várias vezes. Então, nós precisamos ficar atento à questão da prestação de contas. Uma outra questão que eu quero observar com você, que o livro de Eclesiastes nos ensina, é que algumas pessoas opinam que Eclesiastes foi um livro que foi escrito para mostrar o que não devemos fazer. E eu gosto de observar isso. Falamos isso no primeiro episódio. Eclesiastes nos mostra o que não se deve fazer, como viver a vida com sabedoria, evitando alguns perigos. E Provérbios, que foi escrito antes, ele foi escrito como devemos viver a vida. Você pode observar que o capítulo 12, de 9 a 12, vai nos lembrar muito o livro de Provérbios, que também é um livro escrito por Salomão. Eu quero lembrar a você que nesse livro nós vamos poder observar claramente o autor Salomão trazendo para nós de maneira muito prática a vida vivida com sabedoria. É uma vida em que você teme a Deus, é uma vida em que você é útil ao seu semelhante, é uma vida com propósito. E uma vida com propósito, ela é vivida, a melhor forma de viver uma vida com propósito é vivê-la temendo a Deus e sendo útil ao seu próximo. E eu quero deixar uma tarefa para você ao final desse vídeo de hoje. Ainda hoje, ou se você está me ouvindo tarde da noite, amanhã, no próximo dia de vida seu, faça como tarefa para a sua vida ser útil a pelo menos 2 ou 3 pessoas. De que maneira você pode ajudar alguém, cooperar com alguém? Talvez alguém no trabalho com uma dificuldade, você vai se dispor para ajudá-lo. Talvez um vizinho que precisa de uma ajuda e você, na correria da vida, vai e volta e o máximo que a gente faz é um bom dia, uma boa noite. Eu quero deixar como tarefa você dar um bom dia olhando nos olhos desse seu vizinho ou amigo,
ou um boa noite e dizer para ele que você está à disposição dele caso ele precise de algo. Talvez uma ajuda simples, abrir a porta do condomínio para alguém, você estará sendo útil e mostrando sua empatia. A vida passa muito rápido. Então, o meu desejo é que você, nesse episódio, possa ter aprendido que precisamos ser útil. Servir as pessoas é um propósito singular, é um propósito que vai fazer sentido para a nossa vida. Na comunidade em que vivemos hoje, no contexto em que vivemos hoje, nós estamos muito preocupados com o nosso interesse, com a nossa família, com o meu resultado, o meu alvo a ser alcançado, quando ao redor de nós temos várias pessoas precisando de ajuda e às vezes uma simples ajuda. Um sorriso já muda o dia de uma pessoa. Um bom dia já muda o dia de uma pessoa. Então, eu quero encerrar esse momento deixando para você a frase que motiva o meu coração e o meu dia. Tenha sempre esperança. Se você foi abençoado nesse episódio, inscreva-se no nosso canal, compartilhe e deixe seu joinha lá para que outras pessoas possam também ser abençoadas. Quero dizer para você que esse episódio também estará disponível no Spotify, no programa Palavras de Esperança. É um programa que temos também disponível nas principais plataformas de podcast. Deus abençoe você e tenha um excelente dia na presença do Senhor.